oceano é bem grande, mais ou menos 1.559 quintilhões de litros de água, e uma profundidade média de 3.658 metros. Isso é realmente muito grande, quase tão grande quanto o traseiro da minha sogra. Não é à toa que é chamado de imensidão azul. Por isso, nós já descobrimos milhões de coisas estranhas que se escondem sob as águas. E isso sem mencionar os rios e lagos do mundo inteiro. Então pegue as chaves do submarino e prepare-se para ficar submerso em conhecimento, enquanto mergulhamos para conhecer algumas descobertas subaquáticas bem comuns que nos ensinam coisas bem interessantes. Bolhas brilhantes. Imagine essa cena. Você está de férias, aproveitando um mergulho relaxante no mar. De repente, você vê um cilindro roxo brilhante se retorcendo pela água, indo direto em sua direção. Eu com certeza ia pensar na hora que os aliens iriam me pegar e começaria a nadar o mais rápido possível na direção oposta. No entanto, eu estaria errado. Veja bem, essas criaturas de aparência bizarra não são alienígenas, mas não deixam de ser bem estranhas. Esses são os pirossomas, e eles são bastante inofensivos, tanto que você pode, de fato, montar em um deles. Essas criaturas incríveis são encontradas nas partes superiores dos mares quentes, mas eles não são uma criatura única. São formados por centenas de milhares de pequenos organismos, conhecidos como zooides, que vivem agrupados em colônias dentro de uma espécie de capa gelatinosa. Além disso, esses zooides são capazes de se clonarem. Por isso, a menos que a colônia inteira seja morta de uma vez, um pirossoma pode, em teoria, viver para sempre. Levando em consideração que eles podem crescer a mais de 18 metros de comprimento, é provável que a primeira pessoa a encontrar um desses imensos habitantes do mar deve ter ficado bem apavorada. Mas isso com certeza aconteceu há muito tempo atrás, já que os pirossomas têm habitado o planeta há milhares de anos. No entanto, sua característica mais impressionante deve ser a sua bioluminescência. Através de reações químicas controladas, os pirossomas podem se iluminar com tanta intensidade que podem ser vistos a mais de 30 metros de distância. E às vezes, outros pirossomas parecem se acender em resposta. Mas por que eles fazem isso? Bom, ninguém sabe ao certo, mas é provável que eles usem essa habilidade para confundir e assustar predadores, como as tartarugas marinhas, para que não se aproximem demais. Então, resumindo, nesse exato momento, existem bolhas marinhas gigantes e imortais brilhando nas águas dos oceanos. Bom, se tiver algum cientista marinho assistindo esse vídeo, deixe-me perguntar, você tem certeza absoluta de que essas criaturas não são, na verdade, alienígenas? Mensagem na garrafa. Em um dia de sol, em junho de 2021, Jennifer Dawker, que é proprietária de uma empresa de aventuras aquáticas, encontrou uma coisa que mudaria sua vida. Ela estava levando um cliente em potencial para um passeio no rio Cheboygan, em Michigan, tentando convencê-lo a fazer um mergulho com ela, quando uma ideia lhe passou pela cabeça. Mas talvez se ela encontrasse algo realmente interessante, ela pudesse convencer o rapaz de que o mergulho valia a pena. Então Jennifer mergulhou, e quase que imediatamente reparou numa garrafa verde, meio enterrada na lama. Ela percebeu que tinha algo dentro da garrafa, então ela voltou para a superfície, secou o melhor que pôde e abriu para revelar o seu conteúdo. Jennifer ficou perplexa ao encontrar um bilhete dentro da garrafa, e ele estava datado de 1926, assinada por um homem chamado George Morrow. A mensagem continha um simples pedido, e quem quer que a encontrasse deveria devolvê-la para ele. Honrando o pedido, Jennifer criou uma publicação no Facebook para ver se alguém conhecia esse tal George, e o post rapidamente viralizou. Milhares de likes, comentários e compartilhamentos depois, alguém finalmente procurou Jennifer, dizendo que conhecia a filha de George e a colocou em contato com a mulher. Seu nome era Michelle Primo, e ela contou a Jennifer tudo sobre seu pai. Segundo Michelle, seu pai era um homem muito sensível e que ele frequentemente fazia coisas assim, como mandar mensagens em garrafas. Ele provavelmente escreveu aquela mensagem em específico quando tinha mais ou menos 18 anos. Mas ela nunca esperou que uma delas realmente voltasse a aparecer, muito menos quase um século depois de ter sido escrita. Para deixar tudo ainda mais especial, isso aconteceu no final de semana do Dia dos Pais, 27 anos depois que George faleceu. Era quase como se ele estivesse tentando mandar um sinal de sua presença. Michelle pediu que Jennifer guardasse a mensagem como uma recordação, e hoje ela está em uma moldura, orgulhosamente pendurada em seu barco, e assim, eternizando a memória de George. Eu não tô chorando. É você que tá. Mas quer saber o que realmente me faria chorar de emoção? Você, apertando os botões de curtir e se inscrever. Assim você nunca vai perder nenhum dos meus vídeos incríveis. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora de volta à nossa próxima história. Combatente esquecido. Há bastante tempo atrás, em 1944, um garoto estoniano estava andando pela mata atrás de sua casa, quando reparou em uma coisa bem comum. Havia imensas marcas retangulares, impressas na lama compactada, diferente de qualquer coisa que ela já tinha visto antes. Decidido a seguir a estranha linha, o garoto finalmente acabou chegando à beira de um lago, onde as marcas desapareceram. Estranhamente, algumas bolhas estavam surgindo na superfície da água, bem na sua frente. Sem entender bem o que estava vendo, o garoto não conseguiu perceber a ligação entre as bolhas e as marcas deixadas no barro. Então, ele simplesmente deu de ombros e esqueceu do assunto por anos. E foi somente nos anos 2000 que ele recordou o estranho evento. Dessa vez, no entanto,
ele decidiu procurar um grupo local de historiadores que estudavam o período da guerra e contou a eles sobre suas suspeitas. Eles ouviram bem entusiasmados a narrativa e, na hora, começaram a segui-lo até o lago para investigar. Será que você consegue imaginar o que foi que eles encontraram? Bom, havia um tanque de guerra por lá. E não era um tanque qualquer. Era um tanque T-34/76 soviético, da Segunda Guerra Mundial. Esse modelo de veículo militar é extremamente raro, e não havia dúvidas de que ele tinha que ser recuperado. Mas como é que você tira uma máquina de guerra de 27 toneladas do meio de 3 metros de lama, afundada embaixo de quase 7 metros de água? Bom, usando um trator de 68 toneladas, é claro. Duh! A equipe prendeu o tanque ao trator usando cordas, mas mesmo assim, o veículo estava resistindo a fazer todo o trabalho sozinho. Então, por mais de 6 horas exaustivas, os homens puxaram e empurraram, até que finalmente a besta de metal ressurgiu de seu esconderijo dos últimos 56 anos. Por incrível que pareça, o tanque estava em ótimas condições, perfeitamente preservado, graças à lama. Depois disso, eles conseguiram descobrir que durante uma batalha, o tanque soviético havia sido tomado pelos alemães. Então o veículo provavelmente tinha lutado pelos dois lados, em épocas diferentes. Então, durante algum momento da guerra, ele pode ter escorregado por acidente para dentro do lago, ou foi afundado de propósito para esconder sua localização. Mas, de qualquer maneira, eu só consigo imaginar o tanque que aqueles historiadores ficaram felizes com essa descoberta. Tacada subaquática. Eu não sou construtor de campos de golfe, mas se eu fosse, eu não faria eles à beira-mar. Por quê? Bom, eu não quero ser responsabilizado se alguém acabar acertando aquelas bolinhas de borracha duras na cabeça de uma foca. Infelizmente, no entanto, existem diversos campos de golfe que foram construídos muito próximos do litoral. Então, é de se imaginar que algumas bolinhas, inevitavelmente, vão parar na água, não é mesmo? Bom, quando Alex Weber e seu pai, Mike Weber, estavam praticando mergulho livre ao longo da costa central da Califórnia, no começo de 2016, eles encontraram muito mais do que algumas. Na verdade, eles encontraram mais de 2.000 bolas de golfe. Enjoado daquele montoado de plástico poluente, Alex pediu ajuda de seu amigo de longa data, Jack Johnston, para se livrar de toda aquela sujeira. Apesar de terem passado o dia inteiro pescando bolinhas, parecia que elas não acabavam nunca. Determinados, eles continuaram a mergulhar e coletar todo o lixo, um dia após o outro. Mas depois de um tempo, eles passaram não só a coletar as bolinhas, mas também a estudar a ecologia local, e mapearam as estruturas subaquáticas, nomearam cavernas e enseadas, e entenderam a circulação das correntes marinhas. E eles até fizeram amizade com as focas. Tudo isso fez com que eles percebessem melhor o grande problema que é a presença de poluentes em nossos oceanos. E pensando nesse caso em exclusivo, as bolinhas de golfe sozinhas podem absorver dimetilsulfureto, que é um composto orgânico que muitos animais associam à comida. E eu acho que todos sabem que bolas de golfe não são um alimento adequado para focas. Assim, até setembro de 2018, Alex e Jack já haviam recolhido mais de 50.000 bolinhas. E agora, eles trabalham incansavelmente para instruir as pessoas sobre suas descobertas e espalhar a mensagem anti-poluição. Acho que tudo isso é muito mais empolgante do que jogar golfe. Fora dos trilhos. Lá em 1985, o capitão de navio e aventureiro internacional, chamado Paul Hepler, mergulhava em um litoral de Nova Jersey, quando encontrou algo muito estranho no fundo do oceano. Posicionadas perfeitamente no leito marinho, a 27 metros da superfície da água, estavam 2 locomotivas de trem, que pareciam muito antigas. Paul ficou perplexo, ainda mais quando ele descobriu que se tratavam de 2 locomotivas Planet Class 222, modelo T. Para vocês que não são especialistas em trens, esse é um dos modelos de locomotiva a vapor mais antigos já construídos nos Estados Unidos, datadas de aproximadamente meados do século XIX. Esses trens foram produzidos por um curto período de tempo, o que os torna ainda mais raros. Então, o que diabos essas locomotivas faziam no fundo do mar? Bom, por mais estranho que pareça, ninguém sabe. Não existem registros de que elas tenham sido perdidas, ou mesmo de que sequer tenham existido, para começo de conversa. Então, qual é a única explicação possível? Trens fantasma? Ok. Talvez essa não seja a única explicação possível. Alguns especialistas supõem que as locomotivas estavam sendo transportadas através do oceano em uma balsa, quando ela foi atingida por uma tempestade violenta. A tempestade pode ter jogado os trens para fora da embarcação, fazendo com que caíssem nas profundezas molhadas do seu local de repouso final. E agora, quase 200 anos depois, eles ainda estão lá. Mas é claro que minha teoria de trens fantasma é muito mais legal. Todos a bordo! O que é aquilo? Quando eu era pequeno, um dia eu estava no banho e quase me borrei todo quando meu patinho de borracha apareceu de repente da água e tocou minha perna. E até hoje eu não me dou muito bem com água. E é por isso que eu jamais seria capaz de fazer o que Evan Baldwin faz. Esse audacioso fotógrafo francês tirou essa foto incrível e bem assustadora. Enquanto ele mergulhava na costa de Barra, Califórnia Sur, Evans viu a monstruosidade se aproximando e não perdeu a oportunidade de tirar uma foto. No entanto, o que é isso? Com certeza não é meu patinho de borracha. Bom, isso não é exatamente um animal, e sim um aglomerado inteiro de criaturas. A maior delas é um tubarão-baleia, o maior de todos os peixes, capaz de atingir mais de 18 metros de comprimento.
Por isso, os tubarões-baleia têm bocas absolutamente enormes. E no momento em que Evans tirou essa foto, o tubarão-baleia tinha aberto sua boca gigantesca, revelando seu conteúdo curioso. Essas coisas que você vê aí não são dentes, não mesmo. Isso aí, na verdade, é um monte de peixes. Mas é sabido que os tubarões-baleia não comem peixes. Ok, então o que eles faziam ali? Bom, acontece que esses peixes são rêmoras e são conhecidos por pegar carona na boca dos tubarões. Fazendo isso, as rêmoras não só se protegem de outros predadores, mas elas também se alimentam dos parasitas que vivem dentro do tubarão. Então, tanto o tubarão-baleia quanto a rêmora saem ganhando com essa relação, que é conhecida como simbiose mutualística. Cara, bem que eu queria poder fazer amizade com uma rêmora. Com certeza ia economizar uma grana com pasta de dente. As profundezas da internet. Lá em 2020, a gigante da computação Microsoft resgatou um estranho objeto cilíndrico do fundo do oceano, próximo das Orkney Islands, na Escócia. Esse imenso cilindro era feito de metal, e foram necessárias várias máquinas pesadas para que pudesse ser içado das profundezas do oceano para a terra firme. Mas por que a Microsoft estava tão empenhada em resgatar esse trambolho metálico? Bom, acontece que a empresa não descobriu esse objeto no leito marinho. Ela mesma o colocou lá. 2 anos antes, eles tiveram todo um trabalho para levantar aquele cilindro para o fundo do oceano. Aquilo, na verdade, é um data center, um equipamento responsável por prover internet. Os data centers basicamente são construídos de milhares de computadores que recebem e enviam dados. E sem esses equipamentos, nós estaríamos perdidos. E eu nem mesmo teria o meu emprego. Normalmente, os data centers estão localizados em terra firme. No entanto, essas máquinas são sensíveis às variações na temperatura, impactos, movimentos bruscos e corrosões por oxigênio e umidade. E todas essas coisas são prejudiciais aos data centers, afetando nossa preciosa internet e sendo uma dor de cabeça geral. Mas a solução, você adivinhou: embalar todos esses computadores em um compartimento selado a vácuo e afundar o trambolho no fundo do mar. Dessa forma, ele fica protegido de todos os problemas que eu falei. Além do mais da metade da população global vive a menos de 200 quilômetros de um litoral. Em uma escala de dados, isso não é muito longe, o que significa que é possível navegar muito rapidamente na internet, fazer streaming de vídeos e jogar online. Ok, mas então por que a Microsoft estava retirando aquele data center da água? Bom, aquele era só um protótipo para verificar se essa ideia é viável, e os testes foram bem-sucedidos. Então, talvez no futuro, possamos ver muitos desses data centers sendo submersos. Mas por enquanto, acho que eu vou submergir mais uma rosquinha no meu estômago. Adoro rosquinhas. Música marinha. A essa altura, você deve ter percebido que existem muitas coisas estranhas escondidas debaixo d'água ao redor do mundo. Mas você sabia que alguns dos lugares mais isolados dos oceanos abrigam coisas muito, mas muito mais assustadoras do que tudo que vimos até agora? E, de certa forma, isso é porque não conseguimos realmente ver o que tem lá, mas conseguimos escutar. Ouça esse som assustador, que vem de algum lugar entre a Nova Zelândia e a América do Sul. Essa é uma sequência de ruídos bem sinistra, não é mesmo? Mas quer saber o que é ainda mais sinistro do que isso? Os cientistas que não fazem ideia do que está gerando esse som. Eles especulam que poderiam ser as atividades de vulcões subaquáticos, expelindo magma fervente. No entanto, sem uma maneira de confirmar essa suposição, isso também poderia ser gerado por uma coisa muito mais sinistra. Aliens, estou falando de vocês. Agora, escuta só esse som, que veio do Mar de Ross. Apesar de parecer o som de um trem fantasma, os cientistas acreditam que é provável que seja gerado por um iceberg. Ok, eu sei o que você está pensando. Icebergs não andam por aí fazendo sonzinhos de tchu-tchu. Mas o que você não sabe é que nenhum desses sons está numa frequência alta o suficiente para que os ouvidos humanos consigam escutar sem o auxílio de equipamentos especiais. Portanto, ambos os sons, tanto o gravado entre a Nova Zelândia e a América do Sul, quanto o som do iceberg que acabamos de escutar, foram acelerados entre 16 e 20 vezes as suas frequências naturais, só para que nossos míseros ouvidos humanos consigam escutar. Então o iceberg não está realmente cantando a plenos pulmões. É claro que não. À medida que os icebergs deslizam e raspam uns contra os outros debaixo da água, eles produzem uma certa vibração de baixíssima frequência. Portanto, esses sons acelerados é o que escutamos nas gravações anteriores. Bem legal, não é mesmo? Eu só queria entender o que é que esses icebergs estão falando. Do alto a baixo. Uma vez eu comi um escondidinho de frango bem gostoso, mas então eu percebi que ele estava estragado, e que logo eu iria enfrentar as consequências. Esse foi um ponto alto do meu dia, seguido de um ponto bem baixo. Então, eu acho que eu sei como os motores do foguete Apollo 11 se sentiram depois de cair, em 1969. Como é que é?
É isso mesmo. É de conhecimento geral que o Apollo 11 foi a primeira espaçonave enviada para a Lua. Mas você sabia que quando ela foi lançada, 2 dos seus motores se desprenderam no meio do voo? Mas está tudo bem. Eles foram projetados para isso. Um segundo conjunto de motores foi usado para a viagem de volta para casa. No entanto, quando o primeiro conjunto de motores caiu, eles atingiram o Oceano Atlântico, a abrasadores 8.000 km/h, e em seguida afundaram a uma profundidade de 4,8 km no leito marinho. Ele então teve o seu ponto alto, seguido de um ponto muito mais baixo. Entendeu? Enfim, os motores ficaram lá, quietinhos, por mais de 4 décadas. Até o ano de 2013, quando o bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos, resolveu que queria tirar os motores dali. Porque se você gosta de coisas espaciais e por acaso é um bilionário, por que não? A localização exata dos motores foi encontrada, e um time de elite de 60 profissionais foi montado para completar a missão de recuperação. Eles então partiram e foram para o mar aberto. Acharam o lugar certo e mergulharam a mais de 4,2 km em busca dos objetos ocultos. E como era esperado, os motores estavam lá. Apesar de estarem corroídos, mais parecidos com um OVNI que caiu do espaço, aqueles definitivamente eram os motores. Então, com o auxílio de alguns veículos operados remotamente, ou ROV, de última tecnologia, o time começou o seu trabalho de resgate. Peça por peça, eles recuperaram as partes dos velhos motores. E finalmente, depois de 3 longas semanas, a operação foi um sucesso. Eles agora estão em exposição no Museu do Voo, em Seattle, onde você pode vê-los com os seus próprios olhos. Eu vou pra lá mais rápido que um foguete. Marcas misteriosas. Quando o neozelandês chamado Michael Johnston decidiu levar seus cachorros para dar um mergulho em um rio local no ano de 2019, ele não tinha ideia de que estava prestes a descobrir um verdadeiro portal para o passado. Ok, não é realmente um portal de Rick and Morty, nem nada do tipo, mas eu acho que chega bem perto. Escondido sob a superfície da água, ele encontrou isso. Você deve estar se perguntando, o que tem de tão especial aqui? Essas não são apenas algumas pegadas comuns de pássaros? Na verdade, você não poderia estar mais enganado. Isso porque, na verdade, essas são pegadas fossilizadas do pássaro moa, que foi extinto há cerca de 600 anos. Com impressionantes 30,5 cm de comprimento, não há dúvidas de que eles pertenciam ao pássaro antigo, que podia crescer mais do que 2 vezes o tamanho de um ser humano médio. Essas garras mumificadas dão uma ideia do quão assustadores eles deveriam ser se vistos de perto. Além disso, essas pegadas em particular não têm apenas algumas centenas de anos, elas são milenares. Os moas habitaram a Nova Zelândia por mais de 60 milhões de anos, e parece que lá é o único lugar onde eles viveram. E isso faz sentido, considerando que eles são o único tipo de pássaro totalmente sem asas que se tem conhecimento. É isso mesmo, eles não tinham asas. Então não parece muito provável que eles conseguissem sair da Nova Zelândia por conta própria. Ok, mas o que aconteceu com eles? Bom, os humanos aconteceram. Apesar dos pássaros terem prosperado por milhões de anos, quando o povo maori se assentou na Nova Zelândia por volta do século 13 d.C., eles caçaram os moas, que foram extintos em menos de um século. Caramba! E eles não podiam nem voar para longe dali. Bob Esponja está vivo. A menos que você estivesse vivendo no abacaxi no fundo do mar durante toda a sua vida, é provável que você conheça o Bob Esponja Calça Quadrada, um clássico desenho infantil. Os 2 personagens principais são o próprio Bob Esponja, que é uma esponja, e Patrick, seu inseparável amigo estrela do mar. Mas você sabia que o desenho era na verdade um documentário? Ok, não é bem um documentário, mas poderia ser. Dá só uma olhada nesses 2 carinhas, encontrados na costa leste dos Estados Unidos, a mais de 1,6 km da superfície do oceano. Eles não parecem familiares pra você? É isso mesmo, nossa dupla animada favorita. Só que eles foram expulsos da fenda do biquíni por uma pelota de rocha vulcânica. Essa versão do Bob Esponja é na verdade uma esponja vítrea amarela, que pode viver incríveis 15.000 anos. E o Patrick é de fato uma estrela do mar com Draster, da qual muito pouco se sabe a respeito. No entanto, o que sabemos é que esses personagens de desenho da vida real têm uma relação muito menos amigável. Acontece que muitas espécies de esponjas marinhas se alimentam de criaturas como estrelas do mar. Então, ao invés de amigos se divertindo juntos, o Bob Esponja da vida real provavelmente está prestes a devorar o Patrick, patinha por patinha. Isso que eu chamo de um plot twist. Atlântida da vida real. Todo mundo já ouviu falar da mítica cidade submarina de Atlântida. Mas você sabia que nas profundezas do oceano, na baía de Abukir, no Egito, existe uma impressionante versão da vida real de Atlântida? É isso mesmo, e é muito mais legal do que você imagina. Em 1933, um piloto britânico da Royal Air Force estava sobrevoando a área quando ele avistou o que parecia ser ruínas sob a água. Mas foi somente décadas mais tarde, em 2000, que um time de arqueólogos finalmente mergulhou para explorar a região.
e eles acabaram fazendo algumas das descobertas históricas mais fascinantes de todos os tempos. Imensas estátuas de 4,80 metros de altura se projetavam do fundo do oceano. Estatuetas menores, representando que pareciam ser deuses, estavam amontoadas nas pedras abaixo, e placas de pedras com hieróglifos antigos gravados contavam lendas há muito esquecidas. Havia até mesmo os restos de uma capela monolítica, que posteriormente foi iluminada. Alguns dizem que esse homem ainda está admirando até hoje. Só que tudo isso não é nada se comparado às próprias ruínas. Altas e imponentes, elas dominam todo o ambiente, e são uma coisa magnífica de se observar. No entanto, essas ruínas eram muito mais incríveis de se observar quando a cidade ainda estava acima da água. Construída pelos antigos egípcios no século XII a.C., a imensa cidade era construída por 2 nomes. Herakleion, em grego, e Tonis, em egípcio. Originalmente, ela se erguia majestosamente em terra, e era um grande ponto de comércio devido à sua proximidade com a água, que permitia um acesso fácil por barco. Pessoas de todos os lugares vinham visitar os grandes templos e explorar os mercados fervilhantes. Existe até uma lenda que conta que Helena de Troia visitou a cidade antes da Guerra de Troia começar. Mas com o passar do tempo, terremotos, tsunamis e a elevação do nível do mar enfraqueceram as fundações sobre as quais a cidade lendária foi construída. Mas, eventualmente, em algum momento do século II a.C., as estruturas ficaram tão enfraquecidas que as construções começaram a afundar na água. 1000 anos depois, no século VIII d.C., Tonis desapareceu por completo, devorada pelo oceano que um dia a havia feito prosperar. Mas depois que foi redescoberta em 2000, seu legado com certeza irá viver para sempre. Cortador. O mar está cheio de criaturas bonitas e fascinantes, que são, na maioria, inofensivas para os seres humanos. No entanto, essas criaturas não são as únicas coisas que habitam as profundezas. Se você ousar nadar em algumas partes do oceano, como nas águas quentes do Havaí, você pode se deparar com um desses pequenos demônios. Eles parecem bem inofensivos, certo? Errado. Muito errado. Porque esses carinhas não são peixes comuns. Eles são tubarões corta-carne. E eles não ganharam esse apelido à toa. Apesar de serem bem pequenos, os tubarões corta-carne caçam animais muito maiores do que eles. Como? Bom, primeiro o tubarão se agarra em sua presa com seus lábios tipo ventosa. Em seguida, ele cava um buraco com seus dentes super afiados na pele. E finalmente, com um movimento de torção rápido, o tubarão arranca um pedaço perfeitamente circular de carne de qualquer criatura desafortunada que ele encontre em seu caminho. E sim, infelizmente, diversas vezes, a criatura no caminho dele acaba sendo um ser humano. Fala sério, eu não quero nem pensar nas pobres vítimas desse cortador de carne marinho. E se o que eu acabei de falar já não fosse o suficiente para deixar qualquer um apavorado, escuta só isso. Não é só carne que esses tubarões conseguem arrancar pedaços. Eles já arrancaram partes de submarinos nucleares também. É sério, esse é um pedaço de submarino arrancado por um tubarão corta-carne. Obviamente, eles só atacam as partes mais macias, como cabos elétricos e as cúpulas de borracha dos sonares. Mas essas partes são realmente fundamentais para navegar. Então, esses pequenos demônios marinhos conseguem efetivamente cegar submarinos milhares de vezes maiores do que eles, o que obriga a embarcação a voltar imediatamente para a base para ser reparada. Dito isso, ainda bem que eles são bem pequenos. Imagina se eles tivessem apenas 1/10 do tamanho de um submarino. Não teríamos a menor chance. Eu espero nunca virar o jantar de um desses. Depois dessa, acho que eu nunca mais vou mergulhar no mar. Mas e você? Qual dessas descobertas subaquáticas você achou a mais fascinante? E você conhece alguma outra que deveria ter entrado nessa lista? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!